Fala galera do canal, beleza com vocês? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como prometido pra vocês lá no vídeo anterior, irei começar a fazer um resumo de todos os filmes da saga do Homem-Aranha, começando pela trilogia do Homem-Aranha do Tom Maguire até a trilogia do Homem-Aranha do Tom Holland. Então, ainda pra quem não assistiu Homem-Aranha sem voltar a casa, recomendo que vocês assistam a esse resumo que eu começarei a fazer aqui no canal, beleza? Então, hoje eu irei resumir sobre o filme Homem-Aranha de 2002. Sim, o primeiro filme da trilogia do Homem-Aranha do Tom Maguire, beleza? Então, bora lá. Estreado em 17 de maio de 2002 e dirigido por Sam Raimi, o filme conta a história de Peter Parker, que é interpretado pelo ator Tom Maguire, que é um jovem nerd que mora lá no... Jovem nerd, nada nerds, beleza? Que mora no bairro Queens, ao lado do seu tio Ben, interpretado pelo ator Cliff Robertson, e da tia May, interpretada pela atriz Rosemary Harris. Peter vai numa excursão junto com a sua escola, junto com sua turma da escola Midtown High, até uma demonstração científica. E lá Peter reencontra seu amigo milionário Harry Osborn, e ele acaba conhecendo o pai de Harry, que é Norman Osborn, interpretado pelo ator Willem Dafoe, que é um diretor executivo, cientista-chefe de uma empresa de ciências chamada Oscorp, que é nos quadrinhos basicamente onde todos os vilões do Homem-Aranha têm sua origem, que começa nessa empresa, tem uma relação dessa empresa, né? Tem sua origem relacionada com essa empresa. Durante a excursão, Peter, ele acaba se distraindo, tirando fotos de uma garota que ele se apaixonou, que tá de olho nela desde a 6ª série, linda, ruiva, chamada Mary Jane Watson, interpretada pela atriz Kirsten Dunst, que sempre teve o sonho de se tornar uma atriz de teatro. E ela sempre teve uma relação conturbada com os pais. E ela é vizinha do Peter Parker. E aí, depois disso, Peter acaba sendo picado do nada por uma aranha radioativa, que lhe concedeu poderes e habilidades sobre-humanas. Grande parte de seus poderes são comparados a habilidades de uma aranha, como, por exemplo, escalar paredes e lançar teias. E para isso, Peter precisava faturar uma grana para ajudar na despesa da casa e ajudar a pagar as contas de energia e outras contas da tia May, para o tio Ben. Só que no dia seguinte, Peter foi até um clube de luta para ganhar uma graninha, para ajudar na despesa da casa e com as contas. Só que ele acaba enganando o tio Ben, falando que vai até a biblioteca da escola. E o Peter e o tio Ben tem uma conversa, tipo, que o tio Ben é a figura paterna do Peter Parker nesse filme. Ele acaba tendo uma conversa de boa e no meio das conversas surge aquela grande frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Peter dá uma de babaca pro tio Ben, sai do carro, vai até o clube de luta livre, dá uma surra no cara que ele enfrentou no ringue, que é chamado de Serra Osso. E aí depois ele acaba recebendo metade da grana. Ou seja, acabou recebendo quase nada, né? E aí ele sai ileso de lá. Só que um ladrão invade o clube da luta livre, rouba o dinheiro que Peter ia receber e o Peter sai de lá e acaba percebendo que aconteceu um acidente lá na calçada, né? Encontrou alguém morto ali. Tinha uma multidão observando. E ele logo reparou que era o seu tio Ben que tinha acabado de ser baleado. E o Peter decidiu ir atrás do responsável que fez isso com o tio Ben, que causou a morte do tio Ben. E acabou, como pode dizer... E ele conseguiu o que queria, se vingou da morte do tio Ben e acabou fazendo com que o assassino despencasse do prédio e causou a morte do assaltante, né? E assim Peter, para proteger a cidade, ajudando as pessoas e combatendo o crime, ele teve que se tornar um combatente do crime, um herói, chamado de Homem-Aranha. E assim ele começou sendo odiado pela população. O pessoal pensava que ele era um criminoso mascarado, uma ameaça, ou um herói. É assim que começa quando o combatente do crime começa a agir. E então ele foi procurar emprego num jornal chamado de Clarim Diário,
onde ele pudesse ajudar, aquele mesmo esquema, ajudar a faturar uma grana para ajudar na despesa da casa e pagar as contas para a tia May, depois que o T-Ben havia morrido. Então, ele conhece J.J. Jameson, interpretado pelo ator J.K. Simmons. Uma noite pra cá, Norman, ele é um cara que fazia experimentos de armas de fogo para os militares. E ele estava só que como a Oscorp estava indo à falência, ele tinha poucos dias para entregar essas armas e experimentos para os militares. E ele criou um experimento que ninguém nunca jamais tinha feito, uma fórmula, um soro na verdade, que amplificava as habilidades e o intelecto humano, chamado de amplificador de desempenho humano. Então, o Norman não queria entregar essa arma para os militares, então ele aplicou em si mesmo para salvar a empresa da falência. Só que o experimento acabou dando errado, porque todos os vilões do Homem-Aranha têm sua origem que começa com um experimento que deu errado. E então, o Norman ele se amarra numa maca, ele se prende numa maca, e do nada um gás misterioso verde surge e acaba fazendo com que o Norman tenha uma convulsão e acaba desmaiando ali. Ao despertar, ele acaba quando o Norman desperta, ele surge com uma personalidade insana e muito maligna, chamada de Duende Verde, que acaba fazendo com que ele matasse seu mentor, Dr. Mandelstrom, interpretado pelo ator Ron Perkins. Então, o Homem-Aranha e o Duende Verde tem esse conflito o filme inteiro, até que a batalha final é sensacional, é muito da hora. O Peter ele tem uma escolha de salvar as pessoas no final do filme. Ou é um monte de crianças dentro de um bonde, ou então salvar a sua amada, que estava em perigo, que o Duende Verde tinha sequestrado. Então o Duende Verde ele tinha feito uma proposta para Peter Parker. Ou ele aceitaria essa proposta, ou então o Duende iria matar todas as pessoas que o Peter ama. Então Peter recusou essa proposta e o Duende Verde continuou seguindo em frente com essa ameaça. E olha que ele conseguiu o que queria. Só que aí depois da batalha final, meu Deus, é sensacional, é incrível. O Duende Verde leva pior, apanha bastante, tenta matar o Peter Parker está todo detonado, o Homem-Aranha está todo detonado dessa batalha, com a máscara toda rasgada, o uniforme com uns cortes. Rapaz do céu. Então o Norman tenta dar uma fingir de bonzinho, e ele acaba sendo possuído novamente pela personalidade do Duende Verde, tenta matar o Peter Parker chamando seu planador em formato de morcego, e aí o Peter desvia, dando um mortal, uma cambalhota, e o planador acerta o Norman Osborn com uma das lâminas que o planador possuía. E assim o Duende Verde também morre. E é assim que o filme acaba. Todo o filme do Homem-Aranha acaba com o enterro, né? Não sei porquê. E é assim, gente, o Harry Osborn tinha prometido a si mesmo de que iria se vingar na morte do seu pai, achando que foi o próprio Homem-Aranha que o tinha matado, que tinha matado seu pai. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like, compartilhem com os colegas. E peraí, tem mais. O filme arrecadou nas bilheterias $825 milhões. Foi roteirizado por David Koepp e Scott Rosenberg. Os produtores, o filme foi produzido por Laura Ziskin e Ian Bryce. O filme arrecadou nas bilheterias $825 milhões. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like, compartilhe com os colegas, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative o sininho para receber notificações. No próximo vídeo, irei explicar a origem e história de um dos vilões mais casca-grossa do Wolverine, que também é conhecido por ser um dos vilões dos X-Men. Sim, no próximo vídeo eu irei explicar a origem e história do Ômega Vermelho. Beleza? Então é isso, galera. Fique com Deus. Até a próxima.